Prontinho. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Pai de amor, diante de Ti mais uma vez, com os nossos corações abertos e transbordando de alegria do Teu Espírito Santo. Abra nossa mente, o nosso coração, para esse aprendizado dessa noite, Pai. Abençoa o Wellington, para que ele seja intuído pelos espíritos superiores, para trazer a mensagem de acordo com a necessidade de cada um dos nossos corações, Pai. Mas queremos também te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa de fazer parte dessa família que foi chegando até os nossos corações, Pai divino. Abençoa cada um, abençoando os seus lares, abençoando a sua mente, a sua vida, dando graça, paz e luz em abundância para cada um dos nossos corações nessa noite. E como seus discípulos no caminho de Emaús, nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso material. Obrigada, viu, dona Aparecida? Eu que agradeço essa imensa oportunidade, sabe? Cada dia de estar aqui junto com vocês. É maravilhoso demais, é muito gratificante. Realmente é muito bom estar aqui. E a nossa família aqui do estudo está só crescendo, né? Que continue assim. Que bom, isso é maravilhoso demais, né? Muito bom. Cada um traga mais, pelo menos mais um coração aqui para o nosso grupo, e assim a gente vai se multiplicando. Eu já trouxe um coração, 2 corações. Né? É verdade. Gente, nós vamos começar agora no item, nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem lá na introdução, nós estamos ainda na introdução no item 4 agora, tá? Que nós terminamos o item 3 no nosso último estudo, que foi na quarta-feira. Nós vamos começar hoje no item 4, que vai fazer um resumo da doutrina de Sócrates, que foi transcrita por Platão, né? E fazer uma comparação, né, elucidativa, só a título pedagógico, só a título de estudo, tá, gente? Com a doutrina cristã e com as ideias do Espiritismo. Então, nós vamos pegar os conceitos que eram difundidos por Sócrates e por Platão depois e fazer um link desses conceitos, quais que são os pontos de contato que tem com a doutrina espírita e com a ideia cristã no geral, tá? Então, vamos lá. Esse estudo aqui, essa parte aqui, como toda essa parte introdutória, vocês vão ver que ela é muito profunda, ela explica muita coisa que está no texto lá para frente do Evangelho ainda, fazendo essa comparação com a doutrina de Sócrates. Então, vamos lá. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O item 1 vai nos dizer lá que isso aqui são as palavras dele, é um texto dele mesmo, do Sócrates, tá? O Sócrates, na verdade, ele não, como a gente viu no estudo anterior, ele não escreveu nada, quem fazia a transcrição era o Platão e outros discípulos. Então, o que ele pregava? O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Eu até passei para a gente lá no grupo essa parte aqui, só esse item 1, e vocês vão ver que já dá para perceber, né, por esse primeiro texto aí, que ele traz bastante conceito ali. Então, tem bastante coisa para a gente aprofundar. A questão do homem ser uma alma encarnada, esse sentimento de que o corpo não encerra tudo. Já é um bom ponto para a gente começar o nosso estudo de hoje, é um bom ponto para a gente começar a nossa discussão. A gente vê que
não só com relação a Sócrates, não só com relação ao espiritismo, é difícil de datar de onde que o homem começa a ter essa ideia de pertencimento a algo maior, a saber que somente o corpo, somente a nossa carne aqui, não encerra tudo. Quando é que o homem começa a perceber e a difundir a ideia de que parece que tem algo mais porque a gente sonha, né? Quando a gente está dormindo, acontecem coisas, a gente vai em lugares, a gente relembra disso, a gente faz coisas. Então, o que acontece, né? Isso é só imaginação? São só imagens que são criadas pelo nosso cérebro? E aqui é importante fazer um adendo. Nem todo sonho, gente, é interpretativo, tá? Nem todo sonho é algo que a gente lembra que o espírito fez. Existem os sonhos que são criados pelo nosso cérebro enquanto ele está em repouso. Ele cria algumas coisas, ele vai ali, né, fazendo a atividade dele ali recuperativa, então cria imagens, cria coisas, cria situações que às vezes não é interpretação pura e simplesmente do que o nosso espírito fez. São esses sonhos mais desconexos que a gente tem, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra ali, que é totalmente fora do comum, não tem nem como dar interpretação, mas enfim, isso a gente já tem que fazer essa ressalva, né? Tem a parte também que é do nosso aparelho cerebral ali que gera. A maior parte, sim, é relacionada a algo que o nosso espírito está fazendo, ou algo que está aprendendo, ou algo que está passando, quando ocorre esse desprendimento do corpo. Mas, voltando no nosso texto ali, o espiritismo não inaugura, tá, essa questão relacionada principalmente à encarnação. Tá? Isso é uma informação que a gente tem que ter sempre em mente. O espiritismo não traz isso, não é pioneiro em trazer elementos sobre encarnação e sobre reencarnação. Várias doutrinas antes disso já tinham. A gente está vendo aqui, Sócrates já pregava de que o homem é simplesmente uma alma encarnada. Então, a gente vai desenvolvendo ali, conforme ele for desenvolvendo esse texto, ele vai pegar bastante e falar, aprofundar sobre essa alma. Que essa alma, que o homem, na verdade, ele é a alma, o corpo é algo que a gente tem provisoriamente. Então, nesse ponto, já é um ponto que a gente percebe bastante, né? Que tem muita relação com o que foi sendo difundido centenas de anos depois do espiritismo. Então, ele vai dizer mais ainda, além disso, a alma, antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. O que ele está querendo nos dizer aqui, em outras palavras? O que seriam os tipos primordiais? É que a nossa alma não está sozinha, né? Nosso espírito ele não está sozinho no universo. Nós somos partes do universo infinito. A nossa energia, e isso no Livro dos Espíritos vai explicar bastante na parte que fala lá sobre matéria, e aí eu recomendo a leitura. Eu vou até mandar no nosso grupo ali, vou até anotar no nosso chat aqui, para estudar o Livro dos Espíritos, sobre a parte que fala sobre matéria. Depois eu vou mandar mais completo no nosso grupo quais são as questões lá que vai falar acerca disso. Mas, só recapitulando, para a gente entender o que ele quer dizer aqui. No Livro dos Espíritos, vocês vão achar lá que a matéria, lógico, ali não contempla tudo, obviamente, e o Espírito de Verdade, quando responde essas questões relacionadas à matéria, ele deixa isso claro, mas para nós entendermos a profundidade. A matéria que existe, toda deriva do fluido universal. Então, a matéria deriva, toda a matéria, toda a nossa tabela periódica, que é o que a gente tem de acesso à matéria hoje, catalogado aqui na Terra, encarnado, ela toda, ela sai, ela é uma derivação, qualquer elemento da tabela periódica que você pegar, todos eles são derivados do fluido universal, certo? Esse fluido universal compõe toda a matéria. O Espírito de Verdade, ele faz, inclusive, uma distinção, quando perguntado por Kardec, de que o Espírito também seria isso. Aí ele fala que não sabe responder, mas tem essa delimitação de que no universo como um todo, ou a gente está falando de matéria, ou a gente está falando de Deus, ou a gente está falando de Espírito, certo? Então, isso, assim, é uma
explicação de como que derivam as coisas. O restante todo é derivação da matéria derivada do fluido universal. Então, o fluido universal é o hausto divino, que dizem que é o sopro divino. Por isso que lá ele vai dizer também que Deus nunca cessa de criar. É como se, ao respirar, ele criasse o fluido universal. O fluido universal, vamos falar agora de uma criação de um planeta, como aqui no planeta Terra. O Espírito, que é o Cristo do planeta, vai manipular essa matéria, porque eles têm esse poder de fazer essa manipulação de matéria. A gente tem também, né, porque a gente consegue, através de uma oração, através de um pensamento, fluidificar a água. Eles têm isso no nível de criar um planeta a partir do fluido universal, certo? Então, é um nível bastante, mas muito mais elevado do que a gente consegue fazer no nosso estado. Então, esses espíritos crísticos, esse espírito que é o Cristo, responsável por cada um dos planetas, vai criar esse planeta através desse fluido universal. Então, o que ele está dizendo? Se vocês pegarem também algumas partes do Livro dos Espíritos, que eu vou detalhar também no grupo ali, vai dizer que o Espírito, isso aí mais no começo, né, do Livro dos Espíritos, vai dizer que o Espírito, o perispírito, ele é formado de acordo com o planeta que aquela alma ali, que aquele espírito vai encarnar. Então, o nosso perispírito, ele é revestido de fluidos encontrados no planeta Terra. Nós aqui, que estamos aqui participando, e de todos os outros habitantes, o nosso perispírito, ele é recoberto de matéria retirada desse fluido do planeta Terra aqui. Então, varia essa cobertura, esse revestimento que vai ter no nosso perispírito ali, vai variar de acordo com o planeta, certo? Então, aqui ele está dizendo justamente isso. É isso justamente, né, com palavras tão simples que ele colocou ali, é essa profundidade do que ele queria dizer. Que a alma, antes da encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, ou seja, a gente deriva um pouquinho também, na nossa encarnação aqui, desses fluidos, desses tipos primordiais. Que aí, como esse fluido universal, ele deriva de Deus, é lá que estão as qualidades do divino, do bem e do belo, que ele fala ali, a ideia do verdadeiro. E aí, quando se separa disso para encarnar, é quando o nosso espírito se torna menos etéreo, mais pesado, que a gente cai na carne, que a gente reencarna, separa-se mais desses fluidos, né, desses tipos primordiais que o Sócrates chamou ali, mas nada mais é do que os fluidos do espírito mesmo, as emanações fluídicas próprias do espírito. E eu gosto muito de exemplificar aqui o nosso estudo com o estudo que a gente está fazendo também da série Nosso Lar. Lá, ele explora isso de uma forma bem bonita também. Um dos exemplos que eu vou citar aqui é no capítulo, um dos capítulos finais ali do primeiro livro da série, do livro Nosso Lar, onde a senhora Laura, ela vai retornar, ela vai reencarnar, e aí ela fica com um pouco de receio, com um pouco de medo, uma das reuniões que eles fazem antes de ela voltar, e justamente por conta disso, porque ela fala que as emanações fluídicas aqui na crosta terrestre, quando se encarna, são mais pesadas, e isso tende a fazer o espírito, aquele ser humano, o espírito encarnado, né, aquele ser humano, ser mais influenciado pelas tendências da carne, certo? E ali, o Sócrates vai explorar essa parte, dizendo que a alma, quando encarna, recorda o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Ou seja, a gente vai estudar isso também, mais para frente no próprio Evangelho, tem um capítulo que é chamado que ele descreve a melancolia, o sentimento de melancolia. Lá, inclusive, eu vou fazer um adendo e daqui a pouco eu vou abrir o Evangelho nessa parte para demonstrar, descreve-se esse sentimento de melancolia, essa melancolia, essa tristeza que a gente sente, às vezes, é uma vontade, é uma tristeza que parece que não vai passar, que nada mais faz sentido. A descrição do Evangelho é muito óbvio, né? Muito melhor que essa, e a gente vai ver ela ali. Mas basicamente é isso, é um sentimento de que as coisas não fazem mais sentido, é uma tristeza que não tem sentido, que vem do nada e ela também passa do nada. Essa melancolia, no Evangelho, ela vai ser explicada por esse sentimento que o espírito tem de, às vezes, cair em si, de que encarnado ele está preso,
num corpo que limita infinitamente a capacidade do próprio espírito, por mais que seja baixo o nosso nível de evolução, o nosso corpo ainda limita muito do que o nosso espírito é capaz de fazer. Né? Mesmo o nosso espírito ainda não sendo um espírito evoluído, um espírito puro, podem ter certeza que o nosso espírito consegue fazer muito, mas muito, infinitamente mais do que faz enquanto está encarnado por conta da limitação do corpo. Então, a melancolia é essa tristeza que o espírito tem de, às vezes, se encontrar preso aqui, falando, nossa, essa prova não passa, né? Essa encarnação não passa, aqui eu estou limitado, e é sempre a mesma coisa, são provas, expiações. Então, esse sentimento de melancolia é relacionado com isso que o Sócrates está nos descrevendo aqui. Esse tormento que a alma passa, né, ela é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar ao estado anterior, que era o estado de desencarnação. E aí a gente entra aqui, não numa contradição, né, mas num paradoxo que eu gostaria de também compartilhar com vocês, né, e incentivar aí a discussão acerca disso, de que para a gente, com a limitação aqui da visão, se a gente pegar a visão materialista, com a morte as coisas acabam. É uma tristeza, é uma despedida. É algo que, por mais que nós estejamos aqui estudando em plena segunda-feira, 7h47, sobre o espírito, nós estejamos tentando entender essa imortalidade da nossa alma, quando morre algum ente querido, quando ocorre esse desencarne, nós temos medo ainda, isso a gente tem que aprender a admitir, nós temos medo do nosso desencarne, apesar de estudar, de entender, de acreditar e de saber como funciona, nós temos medo dessa hora. Todos temos, né? Então, ali ele está falando mais ou menos disso, de que, por mais que a gente entenda, o espírito ele tem esse desejo de voltar como era antes, e aí esse paradoxo que eu estou dizendo é justamente isso. Para nós aqui a morte termina, né, algo. Mas para a vida, que é a vida verdadeira, que não é a nossa aqui encarnado, ela simplesmente inicia, né? Nós vemos nesse episódio mesmo da Dona Laura, todos despedindo-se dela, porque ela iria nascer na Terra, né? Ela iria encarnar. Para eles é uma despedida. Contrário, a filha dela retornaria 2 semanas depois, se não me falha a memória, do reencarne da senhora Laura. A última filha dela, se eu não me engano, que estava encarnada naquela época, naquele período. Para os entes que a conheciam, que tinham carinho, né, que gostavam dela, que amavam ela, para as pessoas que a queriam bem, seria uma despedida, porque ela iria desencarnar. Enquanto isso, a casa da Dona Laura lá, para receber ela, estava toda enfeitada, um clima de festa, porque ela retornaria à pátria espiritual. Então, a gente vê esse paradoxo, né? E essa questão, a gente não consegue se livrar desse sentimento de que aqui é a vida, né? Mesmo sabendo que não é aqui a vida, aqui é uma fase que a gente vai passar, o prézinho lá, né? O pré-primário da nossa evolução como espírito. Então, a gente vê o quanto de conteúdo que Sócrates traz numa frase tão pequena ali, resumida dele, com tanto conteúdo que se enquadra e se encaixa na doutrina espírita e nas ideias cristãs, né? Jesus dizia muito, né? Questionavam muito Jesus, isso mais para tentar ele mesmo, principalmente os fariseus, mas questionavam muito Jesus. Você não é rei? Principalmente nas partes ali onde ele iria ser preso, onde iria ter todo aquele escárnio, aí a parte da Via Crucis, mas enfim, os soldados romanos, os fariseus questionavam: você não é rei? Você não é rei? Por que você não consegue se libertar? Você quer ser rei do planeta todo e não consegue se libertar, vai ser crucificado. E ele respondia que o meu reino não é deste mundo, né? Ele respondia que aqui já não tinha como ainda ter essa profundidade com a humanidade encarnada na Terra daquela época de Jesus Cristo, mas ele já dava essa visão de que aqui é a passagem, o meu reino não é aqui é tudo efêmero, isso aqui vai acabar tudo. O que vai restar é o espírito, o que vai restar é o amor, o que vai restar é aquilo que você desenvolver dentro de si próprio. O corpo é uma veste que vai acabar.
Então, Jesus já dava essa ideia. E aqui Sócrates está caminhando, trilhando esse mesmo caminho, né? Ele está passando para a gente a mesma coisa. Olha, pelo que a gente consegue perceber, aqui não é o fim. Aqui a gente está somente de passagem, mas a morte não encerra nada. O homem não é o corpo, o homem é a alma encarnada. Ok, mas vai desencarnar, vai continuar sendo a alma, certo? E aqui eu gostaria de abrir um espaço e pedir para vocês também. O que mais que vocês percebem dessa primeira fase, desse título 1 aí só, que vai de encontro com o que a gente estuda do Espiritismo? Qual a opinião de vocês? O que vocês conseguem enxergar nesse texto aqui, nesse item 1 aqui, ó, que fala que o homem é uma alma encarnada, que já existia antes da encarnação, que é mais ou menos atormentada pelo passado, quando recorda. O que vocês têm a acrescentar nesse ponto? Quero ouvir a opinião de vocês. Tem influência das vidas passadas, né, Leto? Quando encarna, né? Tem. A gente traz, né? Isso é uma questão, né? A gente traz o que a gente já construiu. Uhum. Né? Às vezes latente. Desenvolve de novo, às vezes são questões que, em determinada encarnação, por exemplo, nessa, a gente tem algo a desenvolver que não vai ser preciso já utilizar algumas outras coisas que a gente já desenvolveu. Então, a gente vai começar do zero alguma coisa a desenvolver nessa encarnação. Algumas outras a gente vai pegar meio caminho andado e vai continuar desenvolvendo. Por exemplo, você trabalhou na área da saúde. É muito, muito, muito provável que você já tinha um conhecimento da área da saúde antes e essa encarnação você foi e consumou esse conhecimento, utilizou ele de novo, aprofundou ele de novo, desenvolveu ainda, e aí continuou com esse ensinamento nessa encarnação, né? Continuou desenvolvendo essa habilidade. Não só nisso, né? Diversas outras coisas. E a gente, essa questão de ser uma alma encarnada e essa questão do esquecimento é muito relacionado com isso que você falou. A gente traz muita coisa de trás. Tanto coisa boa, quanto problema também. Questões que a gente tem que sanar relacionadas a defeito. Nessa vida eu tenho tal problema assim, assim, assado, porque eu sou muito egoísta, por exemplo. Então, nessa vida eu vou ter que passar por tal e tal e tal dificuldade nessa encarnação, porque eu sou muito orgulhoso. Eu vou ter que passar por tal e tal e tal limitação, porque eu fiz mau uso de uma atribuição que eu recebi em outra encarnação. Entendeu? Então, tem coisas que a gente está colhendo de outras vidas e tem coisas que a gente está tendo que resgatar de outras vidas. Mas é totalmente relacionado com isso que você falou. A gente traz muita coisa de outras vidas. O Elton, ele deixa bem claro nesse item o princípio da pré-existência, né, como se diz, do espírito, da alma, né? Quando ele diz que, né, o homem reencarna, né, no corpo, e quando ele volta, esse corpo deixa existir e a alma volta. Quer dizer, o corpo aí mostrando como instrumento, né, como essa roupagem que a gente muda, né, como instrumento do espírito. É bem interessante, né? Uma ferramenta, né? Você vê, e é um texto anterior aos ensinos de Cristo, a qualquer ensino mais sério nessa parte, ele já falava disso, né? Ele fala ali, antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, para a existência da alma, realmente. Esse era um dos pontos ali que a gente tinha que destacar, desse texto dele aí. Tem vários, se a gente continuar a conversa, a gente vai achando mais aí, ó. O que eu gosto e que eu acho interessante, né, quando a gente está estudando os mensageiros, é saber que quando a gente volta para cá, tem o grupo, né, da onde a gente parte, que fica lá torcendo pela gente, nos auxiliando, né? E também que a gente vem para cá com tudo aquilo, com toda a bagagem necessária para a gente vencer, né?
mas a gente vive dando as escorregadas, isso faz parte. Mas desistir jamais. Ainda que a gente caia 100 vezes, a gente vai levantar 100 vezes. Ter sempre esse propósito de seguir sempre em frente. E cada dia, cada novo dia, uma nova página em branco para a gente escrever uma nova história da nossa vida, né? Está sempre tentando melhorar sempre. Essas escorregadas, né, que você falou, no final desse item 1 aí da explicação dele, vai ter falando sobre isso e fazendo alusão, inclusive, a um princípio cristão. A gente vai chegar nesse ponto ali. Mas você vê, ele já descrevia isso. Lá no período dele, antes de Cristo, já descrevia essa relação, esses erros que a gente vai ter. Paulo descrevia uma propriedade absurda, né? A questão de o bem que eu quero fazer, que eu tento fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu consigo, que dentro é o espírito versus a carne, em uma luta incessante, e às vezes o espírito vai perder, às vezes não tem jeito, ninguém vai passar por aqui só com o espírito vencendo. Muitas das vezes o espírito vai vencer, mas é isso. No outro dia já é outro dia, é outra oportunidade, é outro presente precioso que Deus nos dá. Mas ele fala muito isso. Essa questão de ter um grupo esperando a gente, nesse mesmo capítulo que a dona Laura, eles estão fazendo uma confraternização lá, que a senhora Laura vai encarnar, Lísias fala para ela a respeito desse medo, que ela narra ali se eu não me engano, eu não lembro quem que era o representante que estava lá agora da governadoria, mas estava lá também. E o Lísias fala, e nós que vamos ficar aqui te dando apoio e suporte, nós não fazemos conta de nada? Não é simplesmente, tudo bem, há essa influenciação da matéria quando nós estamos na crosta terrestre, e isso é inegável, gente. Se você colocar um objetivo bem claro de fazer evangelho, vamos colocar aí 2, 3 vezes na semana, de manter ali uma prática de oração, de conexão com o divino, às vezes você parar e meditar no meio do dia e falar, deixa eu me localizar, né? A vida não é só essa correria aqui, computador, processo, tudo mais, deixa eu me localizar aqui com o divino, né? Porque eu sou simplesmente um espírito encarnado, isso aqui tudo é efêmero, vai passar. Se a gente tentar manter uma rotina assim, de ficar sempre ligado com o alto, sempre manter essa conexão que a gente tem quando a gente está no estudo aqui, por exemplo, quando minha mãe faz uma prece, a gente escuta, essa energia boa. Tenta manter isso 100% do tempo. Vai falhar. Qualquer um, eu garanto. Não vai conseguir. Vai ter dia que você não vai estar bem, você vai falhar o evangelho, e aí, isso eu percebo por mim. Quando tem tem semanas assim que eu estou muito corrido, eu falho um evangelho, que nem hoje eu não consegui fazer o evangelho. Eu estava dentro do poupa-tempo de Ribeirão, eu parei, fui no banheiro, fiz uma oração, mas naquele horário não dava para fazer. Quando acontece isso, é gradual, você vai se afastando. Parece que a energia da Terra vai pesando, e se você não voltar a ter esse link de novo, recarregar as energias, vamos dizer assim, ter essa troca de novo, é facinho. Você parar de alimentar o espírito e ficar alimentando, se tornar totalmente materialista e ficar alimentando somente as coisas da carne. Por isso que tem gente que não dedica tempo, muita gente que não dedica tempo a nada do espírito. Porque é facinho. Encarnado aqui, a gente está como se fosse imerso. Lembra que eu falei do fluido universal? É como esse fluido universal está em todos os lugares. No vácuo existe fluido universal, existe matéria que a gente não tem como ainda medir e tal, com a nossa tecnologia, mas existe matéria, existe fluido universal em tudo. Então, imagine uma situação de que a gente está imerso aqui numa água suja. Nós estamos embaixo dessa água suja aqui a todo momento. A gente consegue, às vezes, fazer uma oração, a gente coloca, vai até na superfície, coloca a cabeça para fora, toma um solzinho, dá uma respirada, mas volta a mergulhar nessa água suja, que é a energia pesada da crosta terrestre. Então, por isso, e Paulo falava, é uma luta constante. E o Espiritismo deixa isso muito claro, né? É uma luta constante, é a cada segundo. É uma luta de você contra você mesmo a cada segundo, a cada instante. E vamos perder, gente. Vamos perder várias vezes e vamos continuar reencarnando por conta disso e até ir eliminando cada uma das questões que a gente tem que eliminar.
Eu quero lembrar as falas de Divaldo, porque assim é uma coisa assim que acalenta o meu coração, porque ele falava assim, gente, quando a gente escorregar, não se culpar, não ficar preso na culpa, né? Ver que escorregou, reconhecer que errou, é lógico, né? E ele fala assim, Edivaldo, escorregou de novo, hein, Edivaldo? Então, sabe, deixar a coisa mais leve, assim, porque a culpa não vai ajudar em nada, né? Fazer o reconhecimento da culpa e tentar melhorar, porque escorregar, a gente vai escorregar e escorregar sempre até o último dia da nossa vida, porque somos espíritos imperfeitos e muito falhos ainda, e estamos engatinhando, né? Espiritualmente falando. E tem essa luta constante que a Coelho falou, e, né, que eu sempre também estou lembrando disso, que é uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, enquanto estamos presos nessa matéria densa, que é bem complicado, mas não desistir nunca, né? Pedir sempre ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, pedir para que durante o repouso do sono a gente possa ser levado para um local de tratamento espiritual, para o local onde a gente necessita, que eles vão fazer isso por nós. Sim, e isso é muito importante. Lembrar sempre, nós temos uma pequena estrutura aqui na Terra. Do lado espiritual, né, isso dizendo que temos uma pequena estrutura aqui na Terra, é quando estamos encarnados. Do lado espiritual, existe uma equipe, existe a estrutura toda para direcionar essa questão. Isso é o que a gente chama de sono útil, né? Faça uma oração quando inicia o dia, já pedindo para, se possível, ser levado para curso, para qualquer coisa, para aquilo que for da necessidade, como minha mãe disse ali. Olha, eu estou necessitando de tratamento, então me leve para o tratamento. Estou necessitando de fazer algum curso, de ter algum aprendizado, alguma coisa assim, me leve. Que eles vão, eles pegam, eles direcionam e levam. É incrível como que isso aí faz muito sentido quando você começa, mas assim, tem que ter uma disciplina ali de não ficar deixando para lá. Porque se você deixa um dia, e depois é fácil de deixar 2, 3, então ter sempre essa constância. Vai falhar um dia ou outro? Vai, mas já, no próximo já volta já e começa a fazer isso de novo. É muito, muito, muito relacionado com essa questão aqui, de ser mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar ao estado anterior. Nós precisamos ter vários refrigérios, vamos dizer assim, durante o nosso dia, gente. Nós temos que nos ser organizados o suficiente para isso, para tirar 5 minutos que seja, durante 5 minutos de manhã, 5 minutos no horário do almoço, 5 minutos à noite, para conectar com a questão do espírito. Não estou falando agora, inclusive, de espiritismo, falando de espiritualidade, de se conectar com o alto, seja lá como você quiser falar, conectar com Deus, conectar com os espíritos superiores, enfim, ter um momento de conexão com o divino, com aquilo que não é da matéria. Porque nós precisamos procurar esses pontos, isso aí se tornam âncoras durante o nosso dia. Por quê? Durante o nosso dia, a gente sabe, todo mundo aqui é adulto, vai acontecer milhares de coisas, vai ter dezenas de problemas para resolver durante o dia, todo mundo é assim. Nós vamos ter uma correria danada, inclusive hoje em dia, com o advento de internet, coisa rápida, você paga aqui na hora, Pix cai na hora, não sei o quê, informação cai na hora, você manda uma mensagem, cai na hora, você quer fazer uma ligação de vídeo, é na hora. Como é tudo online, todo mundo está achando que você tem que estar disponível 24 horas por dia. Isso está gerando uma sobrecarga nos seres humanos que estão encarnados aqui, porque a gente acha que a gente tem que estar trabalhando enquanto tiver internet e bateria no celular. Então, principalmente por conta dessa correria, dessa exigência que o mundo tem com a gente, é importante, gente. Isso aí eu chamo de âncora. Coloca uma âncora de manhã, para você se ancorar com o divino, tá? Fazer essa ligação, manter isso. Você vai ter aquela correria, o mundo vai acabar, vai desabar depois, você vai ter um monte de tarefa para fazer, vai fazer. Como todo mundo vai estar imerso em problema para resolver. Mas depois, na hora do almoço, pelo menos, tem uma âncora de novo, reconecta. Não separa, não deixa ficar muito tempo separado, não, para fazer uma oração, por exemplo, todo dia, só de manhã, porque você vai precisar desses pontos de âncora para não ficar falhando tanto durante o dia, para não ficar escorregando tanto durante o dia.
Se você faz na hora do almoço de novo, você lembra. Uma oração simples, uma conversa com Deus, coisa singela. E à noite de novo. Né? Aproveitar o horário de alguma refeição, alguma coisa assim. Deixa essas coisas linkadas com atividades que a gente já tem que fazer já durante o dia a dia. É muito importante ter essa ancoragem. Essa parte aqui de que a nossa alma ela é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar para o outro lado, é muito relacionado a isso. Com isso, a gente diminui essa melancolia, porque a gente sempre vai estar linkado com lá. A gente sempre vai saber que a gente está trabalhando aqui, mas para melhorar a questão do que é eterno, não do que é efêmero, que está aqui na Terra. A explicação aqui, que é o ponto que eu acho que vai dar para a gente terminar ainda hoje, é sensacional. Aqui é o ponto em que ele vai falar, né? Em cima, nesse item 1 que a gente discutiu até agora, é só a doutrina proposta por Sócrates. Resumo, tá? Resumo dessa doutrina. Um dos itens resumidos dessa doutrina. Agora, nós vamos ter a explicação. Vocês vão ver o quanto que isso é profundo. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Que é justamente o que a gente falou até agora. Pré-existência da alma. Fato de já existir antes de ser ligado ao corpo e depois a alma retornar. É justamente isso. A independência que tem entre corpo e espírito. Certo? Enquanto estão aqui ligados, enquanto a gente está aqui encarnado, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, ok, eles estão linkados ali, mas um não depende do outro, né? Porque a partir do momento que eu caí aqui, desencarnou, vai, né, ser feito ali o processo todo, que não é assim, desencarnou, brota do lado de lá. Também não tem fantasia com relação a isso. Tem todo o processo de desligamento e tal, vai ser feito esse desligamento do espírito com o corpo. O corpo, como é matéria, não vai se extinguir, vai se modificar em outros elementos, certo? Mas a vida dele ali vai mudar, vai virar outras coisas. E o que vai continuar realmente ali é o espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente, o corpo aqui é o princípio material. Mas então por que nós temos o corpo? Porque ele é necessário, né? Ele é necessário, o corpo, ele é uma ferramenta, é um instrumento que nos é dado aqui, é um presente divino que nos é dado, e nós temos que ser muito gratos. E nós temos também, né, só para lembrar, a obrigação de cuidar do nosso corpo, gente. Porque não é só do espírito, o corpo nos é dado aqui como uma ferramenta. Ele nos é emprestado para tornar possível as atividades e as coisas que a gente tem que fazer aqui, de acordo com o nosso plano reencarnatório. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo para a gente dar conta de fazer da melhor forma possível tudo aquilo que está no nosso plano encarnatório. É também uma responsabilidade. Mas a partir do momento que ele morre, o nosso espírito continua, certo? Então, há uma distinção. É uma ferramenta ao mesmo tempo, é um instrumento também ao mesmo tempo é uma prisão para o espírito, vai limitar ele ali para ele poder se amadurecer, para ele poder desenvolver aquilo que ele tem que desenvolver, tá? Mas nós temos que ter em mente que o corpo é uma coisa, o princípio inteligente é outra coisa. O princípio material, o princípio inteligente. Corpo e espírito, certo? Então, ele já começa por aí, já. A gente vê que tem muita coisa nesse texto. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, que era o que a gente dizia, ali ele já fala na primeira frase ali, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. Pré-existência da alma. Da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo. Aqui aspira, né? Ou seja, de novo eu vou utilizar esse sentimento de melancolia, né? Dessas horas que cai a ficha, parece que do nosso espírito. Pô, tô aqui preso, tô encarnado, tô preso nesse corpo aqui, mas eu queria tanto voltar para a parte espiritual, esse suplício não acaba nunca, como que, né? Aí traz aquela tristeza pro espírito. E a gente vê que não é algo nosso, do nosso cérebro e tal, é do espírito. Então, por isso que ele está dizendo ali que guarda uma vaga lembrança de um outro mundo, aqui aspira, aquela é um outro mundo que ele tem uma vaga lembrança, mas que sonha. Tá? Isso aqui também, dá para a gente linkar, não sei se vocês já leram, mas eu recomendo muito. Existe um livro que chama Os Exilados da Capela, que vai aprofundar na questão dos espíritos que foram mandados do planeta Capela para cá, tá?
eles foram exilados de lá porque eles não estavam acompanhando o desenvolvimento moral daquela civilização, certo? Chegou a um ponto que era uma transição do planeta, exatamente o momento que a gente está vivendo agora, uma transição, tá? De mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, o que acontece nessa transição? Desenvolve-se, né? A gente já tem a tecnologia bastante desenvolvida e começa a desenvolver a moral. Então, o ser humano agora, por que nós estamos adoecendo psicologicamente? Porque há essa necessidade, esse ímpeto espiritual de nós desenvolvermos a questão moral, e aí essas depressão, ansiedade, essas coisas, elas vêm justamente para nos forçar a isso, certo? Então, nesse período do planeta Capela, foram enviados os espíritos já evoluídos intelectualmente para cá, para eles se depurarem moralmente, e também para ajudar na evolução dos espíritos que estavam encarnando aqui na Terra, porque nós não tínhamos essa evolução intelectual. Então, foi um povo que foi exilado para cá. Então, isso aí, dá para a gente perceber isso. Esses espíritos que vieram de Capela para cá, eles vieram para ajudar, sim, e ao mesmo tempo se depurar, se desenvolver também na questão moral. Só que eles, enquanto estão aqui na Terra, eles aspiram, né, voltar para lá. Por quê? Porque lá era muito mais evoluído. Lá era o planeta natal deles mesmo. O perispírito deles carrega ainda, muito provavelmente, alguma matéria, alguma coisa que tenha sido dessa matéria utilizada do planeta de Capela para revestir o perispírito. Depois veio para cá e teve que modificar, né? Mas deve carregar traços disso ali. Então, esse sentimento é justamente esse capítulo da melancolia. E eu indico a leitura para ele, eu vou mandar esse capítulo inteiro lá no nosso grupo. Essa questão da consciência, da sobrevivência da alma ao corpo. De chegar a um ponto que o homem fala, não, mas espera aí. O que acontece depois que eu morro? Porque tem que acontecer alguma coisa. Não pode ser simplesmente morrer aqui e nasceu ali, tal, porque eu tenho uma consciência, durante o sono eu também tenho essa consciência às vezes, e isso aí deve continuar. Então, justamente esse questionamento que nasceu no homem em algum momento, ele destaca ali essa questão, né, de a alma ter esse entendimento. Nossa, mas o universo não é só isso aqui que eu vivo, né? Tem muito mais coisa aí fora e eu simplesmente faço parte. E ao que me parece, eu não nasci juntamente aqui com esse corpo que eu estou. Essa consciência, né? Isso aí vai desenvolvendo conforme o Homo sapiens vai desenvolvendo. Né? A questão da consciência, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. Creio eu que isso, inclusive, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito, mas, assim, opinião pessoal agora, tá, gente? Isso aqui, fora do estudo, não tá no Evangelho, vocês não vão achar isso na literatura. Mas creio eu que, conforme nós formos desenvolvendo, nós vamos tendo mais essa consciência do encarne e desencarne. A ponto de, enquanto está encarnado aqui, você ter a plena certeza de que, assim que você terminar a sua missão aqui, você vai voltar, e aí você vai continuar fazendo isso e aquilo, e depois vai voltar de novo, e assim por diante. Por exemplo, jogando com informações que a gente já tem aqui, né? Tem várias partes do primeiro livro da série Nosso Lar também, que cita lá alguns pontos, aliás, isso não está no primeiro livro, tá? Alguns livros adiante. Alguns espíritos, principalmente daqueles ministérios que são mais da união divina, por exemplo, vamos citar aqui, que já são espíritos mais elevados que trabalham ali, que eles encarnam uma vez a cada 400, 500, 600 anos, 1000 anos, porque vai tendo menos essa necessidade de encarnar para depurar aqui. Então, creio eu, tá? E suponho que nessa situação desses espíritos que vão encarnar uma vez a cada 2.000, 3.000 anos por conta do seu nível evolutivo, eles já têm uma consciência maior da desencarnação enquanto encarnados. Tá? Isso justamente ele está falando, da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É muito provável que essa consciência vá se desenvolvendo nesse espírito, porque ele já traz mais de espírito para se acoplar ao corpo. Né? Então, é mais espírito para contrastar com essa matéria que vai encontrar aqui, porque já é um espírito mais evoluído. Né? Mais espírito que eu digo assim, mais evoluído, uma energia mais apurada. Né? Finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos, que é o que eu comentei
quando a minha mãe fez o comentário dela, desses deslizes, desses escorregões que a gente dá, né? É a doutrina dos anjos decaídos, que dizem que todos nós estamos evoluindo ao ponto de nos transformarmos em anjos e tudo mais, só que nós somos esses anjos, nós temos que nos depurar até chegar lá, né? Até tirar as nossas imperfeições até chegar a esse ponto de pureza, mas às vezes nós ficamos como anjos decaídos aqui, nós desviamos do caminho da luz e nos distraímos com outras coisas. Isso não vai evitar que nós, um dia, venhamos a evoluir, tá? Já deixando bem claro, isso não impede. A evolução é lei divina, vai evoluir, vai chegar a ser anjo, vai chegar ao estado de espírito puro, vai continuar evoluindo, gente. Isso aí não tem como. O que acontece? Retarda um pouco essa evolução, tá? Essa doutrina dos anjos decaídos, ela diz justamente isso. O que acontece é que a gente consegue retardar, a gente não consegue retrogradar. Inclusive, o Livro dos Espíritos utiliza, na explicação lá do Livro dos Espíritos referente a isso, Kardec pergunta se o espírito pode retroceder, retrogradar. Eles utilizam a palavra retrogradar lá. Ele fala que não, ele pode retardar a sua marcha espiritual, ao ponto de ficar, inclusive, estacionado, mas ele vai, em algum momento, alguma força, vai impelir ele a continuar a sua caminhada evolutiva. Quais são essas forças, na opinião de vocês aí, que mais impelem a gente aqui da Terra, né, de acordo com o conhecimento que a gente tem daqui, que mais impelem a gente quando a gente está estacionado a continuar a evolução? O Wellington, assim, pelo que eu estou entendendo, acho que são os nossos vícios arraigados, acho que dentro da gente, que a gente, todos nós, quando a gente sai, né, que volta para a pátria espiritual, então a gente leva também esses desejos, leva esses vícios, essas matizes. Quando a gente volta, do mesmo jeito, então quando a gente, pela lei do amor, do recomeço, que a gente entende, então a gente tenta voltar e vencer esses arrastamentos. Mas por conta que ainda a gente tem, né, por conta dessa individualidade, a gente tem esses matizes, né, na nossa consciência, então muitas vezes a gente somos arrastados e isso aí provoca, né, muitas vezes a queda, mas é como Cida diz, o erro, a queda, ele também pode fazer parte do aprendizado. O ruim é você permanecer nele, né? Mas quando você já entende... Eu estou lendo um livro que ele é muito bom, que é Tramas do Destino. Ele fala, rapaz, de um... Na realidade, foi uma vítima, mas na realidade a gente sabe que não tem vítima. Então, ele foi assassinado e ele passa 100 anos, quer dizer, um século, procurando a sua vítima, né? Então, assim, e desses 100 anos, ele começa a entender que o espírito ele vai e volta. Né? Então, como ele entendeu que vai e volta, então ele deixou de procurar no hospital e começou a procurar ele reencarnado. Né? E aí as informações, a trama que ele busca para poder achar e termina encontrando, e aí cria um processo de obsessão assim muito grave. E aí a gente vê um século de ódio, desejo de vingança, né? Quer dizer, assim, e lá na frente a gente vai ver que é só o amor que consegue derrubar tudo isso, né? Exatamente. Assim, e aí que entra um ponto. As duas forças no nosso estado evolutivo aqui, que mais dá um empurrãozinho nas nossas costas quando a gente quer parar de evoluir, quando a gente quer ficar estacionado, quando a gente quer ficar dessa forma que você acabou de ilustrar aí, Edina, de ficar preso ao ódio, preso à vingança, preso a sentimento que a gente sabe que não prospera, né? Porque esses sentimentos, simplesmente, eles não prosperam, eles não trazem nada de bom. Se ele ficar preso nesse ódio, nessa vingança, ele vai se vingar. Aí ele vai voltar depois com aquela pessoa de novo, porque eles vão ficar conectados por esse ódio aí. Aí ele vai voltar depois de novo, perto dessa pessoa. Aí a outra pessoa, vicioso, essa pessoa, né? vai Cria se vingar. Um ciclo, né? Aí ele vai ficar com raiva, aí ele vai querer vingar, e assim vai indo. E assim tem gente que vai passando séculos e séculos. Mas as duas forças, uma força que você citou é a do amor, a outra é a dor. Pode ver quando a gente está estacionário ali, se vem algum problema muito difícil, tem uma frase até, eu não vou lembrar quem que é o autor agora, mas ela exemplifica isso de uma forma perfeita. Você não sai do problema difícil com a mesma mentalidade que você entrou nele.
Quando você passa por um problema difícil, você tem que se mudar para resolver aquele problema difícil. Então, a dor faz parte disso também. É lógico. É muito melhor, né? Acredito eu, na minha opinião pessoal aqui, é muito melhor a gente aprender pelo amor do que pela dor. Mas a gente é tão pouco evoluído que a maior parte ainda das coisas, creio eu, que a gente ainda aprende pela dor. Pela dificuldade que a gente tem de amar, dificuldade de perdoar que a gente tem. A gente ainda passa por tantas provas, por tantas coisas, justamente por esse apego aí a ter que ficar aprendendo as coisas com a dor. A partir do momento que a gente começar a aprender pelo amor, não precisa mais dessa força da dor atuar para a gente continuar essa caminhada espiritual. E a gente vê... Pode falar, Edina. Não, eu digo, e a gente que está, né, nessa jornada, né, de conhecimento, de aprendizado, então a gente também já tem adquirido, né, muitos recursos espirituais. Então, assim, então, no momento que chega essa dor, essa tribulação, então, né, então diante dessa problemática toda, então, assim, o que é que eu posso fazer diante dos recursos que eu já adquiri, que eu já conquistei, né, para poder sair? Aí isso aí é importante, né, para poder você manter o equilíbrio da emoção, para não entrar, né, em desequilíbrio. Mas muitas vezes a gente bota os pés, como se diz, pela mão, né? Que vem a dor, o que acontece? A gente primeiro apavora, né? Fica com muito medo, quer fazer qualquer coisa para resolver aquilo ali. Na verdade, muitas das vezes é simplesmente essa dor vem e podem parar para pensar assim na vida de vocês, das pessoas que vocês conhecem, e façam um exercício mental de imaginar se vocês encontram essa situação. De uma pessoa que vem uma dor tão fulminante que ela se apega com Deus mais do que era antes da dor. Isso eu fecho os olhos e eu vejo eu mesmo, tipo, nos momentos meus mais de dor, é o momento que a gente mais apega com Deus. Com a morte do meu irmão, eu também tentei, assim, buscar mais a Deus. Eu queria que ele ficasse curado, ficasse bem, né? Eu acho que eu aprendi um pouco pela dor, porque aí eu comecei a entender o que estava se passando para eu poder aceitar a situação, que foi tão difícil. Às vezes, até hoje, ainda sofro um pouco com isso. É difícil aceitar, né? Mas é isso que a gente... Por mais que a gente consiga entender que tem algo por conta disso, que, por exemplo, para ele, aqui, a gente está triste, né? Porque ele não está aqui com a gente mais, encarnado. Mas você já... não sei se você leu esse capítulo já, depois eu vou te mandar, o da senhora Laura lá, que até descreve como que está a casa dela lá no mundo espiritual para receber a filha que vai voltar, que era, para nós aqui, a filha iria desencarnar, né? Para quem estava na Terra. Mesmo a gente sabendo disso, essa dor aí, ela não modifica essa questão. A dor existe, entendeu? Uhum. Ela vai ter. É difícil. É um momento que, assim, não tem o que fazer. Você tem que viver esse momento aí, porque é um momento difícil. Mas você vê, traz coisa boa. Se você se apegou mais com Deus, isso já te transformou numa pessoa diferente. É exatamente isso que essa frase exemplifica. Aconteceu algo de grande na sua vida, uma dor grande. Você não vai sair dela do mesmo jeito que você entrou. Verdade. Ela vai modificando, e ela vai modificando a gente para melhor, ao ponto de a gente chegar lá na frente, por mais que isso seja difícil hoje. Mas isso é uma certeza também da vida, já. Vai chegar um momento lá na frente, ainda nessa encarnação, que você vai olhar e vai falar, nossa, agora eu entendo. Uhum. Mas é que enquanto a gente não entende, a dor não diminui. Esse é o problema. E o consolo, assim, da doutrina espírita é que você tem a certeza que ele vive. Vive, né? Ele apenas se desfez do corpo dele material, mas que ele vive e que está, como se diz, e o que tem que fazer é pedir, orar, para que ele siga em frente, para que ele consiga também evoluir lá, aprender, para voltar, né, quando estiver preparado, e ter um novo recomeço, né? Sim, verdade. Essa consolação do Espiritismo é muito boa, né, de você saber que vai ter esse reencontro. Sim, verdade. É o que eu consolo.
O Espiritismo é o consolador prometido por conta disso, né? Desse consolo que a gente tem, de imaginar que no futuro isso vai acontecer, que é uma certeza que no futuro você vai encontrar ele de novo, vai encontrar como todos os parentes, né? Todas as pessoas queridas que já passaram por aqui, a gente vai se encontrar novamente. Sabendo que ele agora está no estado natural, né? Sim. Exatamente. E nós ainda não, ele terminou a jornada dele aqui, nós continuamos. Mas que tudo isso trouxe um grande aprendizado para todos nós, foi, né, Gel? Muito grande, muito valioso, foi um aprendizado, assim, maravilhoso. Verdade. Apesar da dor, porque a dor transforma, realmente ela transforma a gente. E como transforma. Como transforma. Só um adendo aí da questão dele. Eu conversei com meu irmão essa semana, ele sonhou com ele. Estava bem, eles conversaram, Essa semana que passou agora, eu conversei com meu irmão, e meu irmão sonhou com ele. Ai, que bom. Você vê, né? Espero... Provavelmente, o meu irmão deve ter ido e só no último conversado com ele, porque meu irmão trabalha, né, lá no centro, então provavelmente ele deve trabalhar lá também só no último, à noite. Ai, que bom. É uma questão aí, até eu não tinha nem falado isso com você, nessa correria eu acabei conversando com meu irmão, era quase já de madrugada e acabei esquecendo, mas ele já contou para mim isso já, que ele já sonhou com ele, que está sendo bem tratado, mas ele está bem, enfim. Ai, que bom. Ótimo, obrigada. Isso é bom de saber, né? Essas coisas aliviam muito a gente. Bastante, alivia muito. Mas é isso, gente. Como eu disse, ó, a gente não conseguiu. Foi só esse pontinho aqui, mas é porque é muita coisa, né? Esses itens aqui que falam sobre Sócrates, ele é muito profundo, né? Como é um resumo da obra dele, que já era algo muito bem explicado, então o que a gente vai se deparar muito nesse resumo do item 4 aqui? Um pouquinho assim de texto que a gente consegue desenvolver ali conceitos bem profundos naquele texto. E vamos fazer isso. Vamos continuar o nosso estudo devagar, da forma que a gente está fazendo, mas fazendo essa discussão, né, esse debate e tudo mais, porque só assim que a gente consegue tornar esse nosso estudo realmente proveitoso. E o que vai demorar mais para a gente é essa parte introdutória mesmo, tá? Mas a gente tem que demorar nessa parte introdutória porque ela vai fornecer o fundamento de tudo que a gente vai estudar quando a gente entrar nos textos mesmo do Evangelho, certo? Estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguém quer acrescentar mais algo? Eu só quero falar que cada dia mais está muito bom esse estudo, esse encontro da gente. Eu creio que não é só eu que sinto isso, mas tá maravilhoso, tá bom demais. É só para agradecer mesmo a Deus, né, por ter nos reunido, ter nos dado essa oportunidade tão boa, desse encontro tão maravilhoso, desse aprendizado. Está sendo muito bom. Tá mesmo. Aparecida, e também pelo fato da gente não ter pressa. A gente vai estudando. É verdade. Vai estudando lentamente, assimilando as coisas, comparando, a gente registra melhor. Estamos do que fazer... degustando, né? A gente não precisa ter pressa. É verdade. Né? O tempo que for necessário para a gente aprender bem e lentamente, né? Sim. O Hélio ele tem uma bagagem boa, ele sabe passar, tem uma hermenêutica muito excelente, né? E a gente está aprendendo muito com ele. Então, a gente está explorando ele. Quanto mais demorar, melhor. Isso é muito bom, né? Bom demais. Para mim tem sido a bênção, né? A pessoa que mais se beneficia com o estudo, na verdade, sou eu, né? Porque quando eu falo, eu escuto aqui também. Então, é melhor ainda para mim, né? E eu acho, assim, cada vez vai ficando melhor, porque a partir do momento que todos nós aqui temos esse compromisso com esse horário da segunda-feira, óbvio, né? A gente não vai participar toda segunda-feira, vai ter as coisas da vida, vai continuar acontecendo aí, a gente sabe disso. Mas de ter esse compromisso, da gente se alinhar com a espiritualidade, esse horário, de dedicar esse tempinho a estudar e entender essas coisas,
Aqui, agora, na sala, nós estamos em 9 pessoas só, encarnadas. A gente nem imagina, eu não tenho nem como dar um chute de quanto que a espiritualidade movimentou para a gente poder ter esse momento aqui, de a gente poder entender isso aqui. Porque eles se envolvem muito mais que a gente. Wellington, Oi. você contou 9, mas são 10, que eu tô aqui do lado do Paixão, viu? Vocês E estão no mesmo quantos- celular, né? E quantos também do lado espírito que eles trouxeram, que o plano Sim. maior mandou para aprender com essa aula de hoje. A gente não tem ideia do número. É verdade. Né? A gente só está contando os encarnados, né? Os que a gente está vendo o palpável, mas e o invisível, que deve ser uma grande quantidade. Sim, Como que a a gente está espiritualidade fazendo, usa, né, para trazer para cá. como a Né? gente está fazendo um estudo bem lento, bem cada um citando exemplo e tudo, isso é gratificante e a gente assimila melhor e mais. Verdade. É verdade. Eu quero fazer um pedido hoje. Diga. Posso? Opa, Eu quero fazer oração hoje. então fique à vontade. A gente também quer que você faça a oração hoje. Não, mas hoje, sim, Peça toda especial vez, mesmo. Peça toda vez, eu acho tão bom. Sim. Hoje estou sentindo, sabe, uma alegria tão grande no meu coração. Eu quero que uma partícula dessa energia possa chegar a cada um de vocês. Então, podemos encerrar, então, orando agora? Ou vai Sim, falar mais podemos. alguma coisa? Não, Podemos? podemos ensinar. Já deu o horário. Então, tá. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer essa oportunidade, essa dádiva divina que nos ofertaste nessa noite de hoje, Pai. Eu te peço que uma fagulha do teu amor divino, do teu Espírito Santo de luz, possa penetrar em cada coração nessa noite, Pai. Que vá se aprofundando no mais profundo de cada um dos seus filhos, que tu conheces o coração e a necessidade de cada um, Pai, acalmando, serenando toda dor, toda angústia, todo sofrimento, Pai. E neste momento, Pai de amor, eu te peço que os nossos irmãos espirituais, a nossa família espiritual, possa adentrar as portas dos hospitais, visitando cada um dos enfermos no seu leito, curando aqueles que for de cura e confortando aqueles que estão angustiados, com medo, por não conhecerem muitas vezes o teu evangelho, Jesus. Que possam se sentir abraçados, envolvidos pelo teu amor. Que a tua paz divina possa acalmar toda dor e todo sofrimento. Visita também, ó Pai, os presídios neste momento, Jesus, transformando cada coração, aquebrantando, Senhor Jesus, mostrando o caminho da paz, do amor e do perdão, iluminando a trajetória de cada um daqueles nossos irmãos, que durante o repouso do sono cada um possa ser levado para o plano astral, para o lugar adequado à necessidade de cada um. As nossas crianças órfãos, Jesus, abençoando aqueles que cuidam, seus cuidadores, dando paciência, graça e muito amor, para que eles possam se sentir envolvidos, ó Pai, pelo teu amor divino, pelo teu amor sagrado. Os nossos irmãos de rua, que se sintam envolvidos também pelo teu amor, Jesus querido, que jamais se sintam só, abençoando cada um desses anjos humanos que se dispõe a levar uma palavra, um gesto de carinho, um alimento, um ombro amigo,
abençoa e multiplica esses anjos humanos, dando graça, dando força nessa nobre tarefa de semear o bem. Pai querido e amado, eu venho te pedir também para cada um dos nossos irmãos, que neste momento o teu anjo de luz possa adentrar pela porta da frente dos seus lares, percorrendo todos os cômodos, fazendo uma limpeza espiritual, tirando tudo aquilo que não é bom e trazendo a tua paz, a tua graça e o teu amor, a serenidade, a esperança que só o teu amor nos traz. A graça de permanecermos confiantes em Ti a cada dia e que possamos levantar a cada dia na esperança de reconstruirmos a nós mesmos, ó Pai. Queremos te agradecer, Jesus, agradecer imensamente por este momento tão glorioso que passamos na tua presença e que sentimos a tua presença. Agradecermos aos nossos irmãos espirituais, essa egrégora do bem, e a que trouxeram muitos irmãozinhos para ouvir essa palestra, e que isso se possa se multiplicar a cada dia, que possamos estar cada vez mais dispostos a aprender e a colocarmos em prática em nossa vida. E por isso nós te pedimos, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Dai-nos a tua graça, o entendimento, Jesus, para que possamos conhecer cada dia mais a nós mesmos e as nossas dificuldades e possamos, Jesus, ganhar essa batalha juntamente contigo. Em teu nome santo eu te agradeço, Pai, por esses instantes supremos na tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, por esses instantes e por tudo que nos destes e nos dá. Eu te agradeço, Jesus, no nome santo do teu Filho amado. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. gente. Boa noite. Boa noite. Deus Boa abençoe a todos noite. nós. Boa noite a Que todos, Jesus gente.